acontece com quem dirige embriagado e com quem o motorista atinge depois do acidente? São traumas, né? Sequelas severas para o resto da vida. Na maioria das vezes, o imprudente, ele não é penalizado. Além disso, essa falta de responsabilidade, de responsabilização, custa muito caro aos cofres públicos. Só no ano passado, mais de 15 milhões de reais. Eu disse 15 milhões de reais foram gastos com pacientes vítimas de acidentes do trânsito, estão internados no SUS. Quem que paga essa conta? Todos nós. Assunto da terceira reportagem sobre o trânsito na nossa região, que você confere aqui na tela do BG. Vídeo flagra momento em que o motorista atropela homem na faixa de pedestre em Palhoça e foge. O caso aconteceu na marginal da BR-101 no mês passado. Câmeras de vídeo monitoramento flagraram o momento em que o motorista atinge a vítima e decide passar por cima dela e não prestar socorro. Aquilo ali é uma lesão corporal culposa, porém, no momento que ele verificou que aquilo aconteceu, ele passa por cima da pessoa de uma forma deliberada, aquilo já se transformou, já vai ser processado já totalmente fora dessa área, já no Código Penal. Eu estou embriagado, eu bati em alguém, ok, vou assumir a responsabilidade de ter dirigido embriagado e vou parar aqui, vou acudir essa pessoa, vou fazer o que tem que fazer. Agora, o que a gente vê? A pessoa prefere matar alguém, deixar a pessoa ali, né, incorrer inclusive na omissão de socorro. O motorista não foi localizado. A vítima quebrou as costelas. O período de recuperação é longo. No caso de Irinalda, a adaptação é desde 2016. Eu faço exercícios com a fisioterapeuta, subo essas rampinhas, desço, e aí fico baixinho para pegar um produto. A gente tem que ter sabedoria para quando acontece um negócio desse e não ficar revoltado. Eu estou viva. Olha só a chance que Deus me deu novamente para sobreviver, para estar aqui. Já consigo me levantar um pouquinho, coisa que eu nem me mexia. E operar os cotovelos para depois ir para a bacia. Mas é devagar, mas eu vou conseguir. Deus é maravilhoso. O bom humor e visão de vida ajuda Irinalda a seguir adiante, depois do dia 27 de julho de 2016. Irinalda estava indo trabalhar num domingo de manhã, quando foi atingida de frente por outro veículo. A batida fez ela permanecer na UTI durante 9 meses. O meu carro, ele jogou dentro da agropecuária e foi empurrando, foi sair do outro lado num posto desativado, mas eu não vi nada. E eu fiquei uns 9 meses na UTI e me alimentava com a sonda. E não tinha memória quando saí do hospital. E o meu filho tinha 15 anos, ia fazer 16, faltava 5 dias. E aí não falava, não tinha memória, só tinha esses 3 dedos abertos. Aí abrimos mais esses 2. O motorista de 23 anos estava embriagado e furou o sinal vermelho. Ele só foi julgado em outubro de 2019 e condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão no regime semiaberto. Irinalda está em recuperação há 7 anos. Ela frequenta o Centro Catarinense de Reabilitação, no setor em que são atendidos pacientes que sofrem alguma lesão neurológica. São pacientes jovens, muitas vezes, que chegam para nós. Então, muitas vezes, num processo de luto significativo com relação às perdas, porque de um dia para outro ele se vê limitado, se vê numa cama, incapacitado. Muitas vezes a gente não consegue retornar à função de marcha, dependendo do diagnóstico do paciente. Então, um paciente com lesão medular a nível completo, por exemplo, é um paciente que a gente vai ter que readaptá-lo à vida social, à vida domiciliar, na cadeira de rodas. 6.600 internações em Santa Catarina que aconteceram no ano passado são de vítimas de acidente de trânsito. Fazer o tratamento delas custou 15 milhões de reais para o SUS. 1.279 pacientes ficaram internados na Grande Florianópolis. Hoje, se nós buscarmos leitos e não temos disponíveis, porque a maior parte está
com acidentados no trânsito. E esses números são muito expressivos e que não aparecem nas estatísticas porque não são mortes. E os desafios vão além. Cada acidente de trânsito com vítima, além dos custos hospitalares, também retira essa vítima do mercado de trabalho, o que significa menos renda para a família. E em caso de morte, os custos recaem sobre a Previdência Social. Até chega a ser impossível mensurar a longo prazo o valor dessas sequelas de um acidente de trânsito. E a grande parte não morre, é só um acidente de trânsito. E que a pessoa hoje provoca, amanhã esquece e já está de novo em alta velocidade. Então, essa mudança de comportamento ela é fundamental. E a vida é uma escolha. Eu quero optar em salvar uma vida, então eu vou dirigir de forma correta, de forma responsável. E quando a mudança não vem? Ele estava muito alcoolizado, ele está vivendo a vida normalmente e eu estou em cima de uma cadeira de roda, em cima de uma cama. As leis cumprem o seu papel? Amanhã, no BG. Impactante, né? Tá tudo errado. Olha a Elaine, olha a dona Irinalda. Duas guerreiras, né? Mulheres fantásticas, que vão ter desafios para o resto da vida. O que seria o certo? Vamos pensar junto, com toda a coerência que Deus nos deu e que a vida também entrega. Pô, um cara que faz isso tinha que ser penalizado para o resto da vida. Pode ser que não fique em cana há muito tempo, mas que veja o sol nascer quadrado por um bom tempo, que pague todos os custos de tratamento, seria o correto, porque a sociedade paga um preço alto por um crime que não cometeu. E os caras vivem na impunidade. Respondeu em liberdade, 5 anos em regime semiaberto. É brincadeira, né? O próprio juiz fica de mãos amarradas. Tá com a bola lá no pé prendendo, ele não consegue andar, com a lei à própria frente, porque é muito ruim. Um cara como esse tem que ser enjaulado, tem que ficar sem o direito de dirigir por 10 anos, tem que sentir o peso financeiro e custear o tratamento de quem ele destruiu a vida para o resto da própria vida. Esse garoto de 23 anos, que encheu a cara e furou o sinal vermelho, esse cara tinha que pagar o tratamento da dona Irinalda para o resto da vida. E ainda é pouco. Porque muitos países colocam um cara desse em cana há 30 anos. Não tem conversa mole. E fica sem dirigir. Não. O que acontece no Brasil? O cara vai solto no dia seguinte, responde em liberdade, se bobear já está dirigindo e bebendo de novo, mas a vítima não esquece, porque a Elaine perdeu a perna e a dona Irinalda, com reflexos neurológicos, para o resto da vida. E todos nós pagando essa conta. É justo? Essa é a pergunta. Foi apresentado hoje pela